Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro. Graça e paz a todos, meu nome é Carlos, eu sou pastor das Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e também a Segunda Igreja Presbiteriana em Casimiro de Abril. E nós estamos aqui hoje para trazermos mais uma reflexão da palavra de nosso Senhor para auxílio aos vossos cultos domésticos. E então vamos começar orando ao Senhor. Peço que você feche os seus olhos e junto comigo ore ao Senhor, suplicando por sua graça nesse instante. Oremos todos. Senhor, nosso Deus e Pai, bendito seja o teu santo nome. Obrigado, meu Deus, por mais um dia e por mais uma oportunidade de estarmos em culto ao Senhor, bendizendo o teu nome, orando a ti e tendo a rica oportunidade de cantarmos louvores ao Senhor e meditarmos na tua palavra. Que o Senhor nos abençoe nesses minutos em que aqui estaremos, que cada família, que cada casa, que cada pessoa que esteja assistindo este vídeo, participando desse momento de adoração a Deus, de devoção pessoal, que assim o Senhor os abençoe, seja conosco uma vez mais, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos. Em forma de culto, gostaria que nós abríssemos a nossa Bíblia inicialmente no Salmo de número 4. Salmo de número 4, que é um salmo escrito por Davi, a fim de expressar a sua confiança em Deus quando ele passava por determinadas angústias em sua vida. E aí Davi, ao se ver apertado pelas dificuldades desta sua vida, pela opressão do inimigo, Davi, assim, ao olhar para Deus, assim ele afirma: sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. Ou seja, vemos aqui Davi em meio às suas lutas, se agarrando na justiça de Deus, naquele que o conhece profundamente, sabendo que o Senhor facilmente reconhecerá quem é de fato servo dele e quem fere Davi, enfim, os seus inimigos. E aí este conhecimento do caráter de Deus, essa convicção de que ele guarda em seu coração, de que Davi carrega em si, é o que o faz repetir o sentimento de paz e segurança que ele já havia dito no Salmo de número 3, no Salmo anterior. E ele repete aqui no verso 8, que é o último verso desse Salmo de número 4, quando ele diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Meus irmãos, os tempos que nós temos vivido são tempos difíceis, mas o bom servo de Deus sabe que ele pode descansar no Senhor. Na vida do bom servo de Deus não há desespero, mesmo em suas maiores lutas, mas há descanso e plena confiança no nosso Senhor. Vamos cantar um cântico ao Senhor nesse momento, adorarmos ao nosso Deus e aí em seguida estaremos orando uma vez mais, suplicando graça ao Senhor, a fim de nos falar profundamente ao coração através da meditação em sua palavra, abrindo hoje aqui a nossa reflexão, capítulo 4 do livro de Atos. Então vamos adorar o nome do nosso Deus. Santo é o Senhor dos exércitos, soberano do universo, criador de todos os mares. Justo, aquele que reina em minha vida, a quem tudo eu entrego, prostrando-me aos teus pés, para exaltá-lo com louvores e adorá-lo com todo o meu viver, pois é santo, justo, ele é digno, pois é puro, amável, ele é digno. Santo é o Senhor dos exércitos,
aquele que reina em minha vida, a quem tudo eu entrego, prostrando-me aos teus pés, para exaltá-lo com louvores e adorá-lo com todo o meu viver. Santo, justo, ele é digno, pois é puro, amável, ele é digno, pois é santo, justo, ele é digno, pois é puro, amável, ele é digno. Amém, amém. O nosso Deus é santo, o nosso Deus é justo. Bom, vamos orar ao Senhor e agora suplicarmos graça para esse que é o momento mais importante desse vídeo, que é a reflexão na palavra de Deus, aonde o Senhor pode muito bem nos falar profundamente ao coração, direcionando as nossas vidas, guiando-nos sempre no caminho dele mesmo para a sua glória preciosa para cada um de nós. Oremos ao Senhor. Senhor Deus amado, eis-nos aqui diante da Tua palavra, com esta rica oportunidade, Senhor, de sermos encontrados pelo Evangelho, a fim de que o Senhor trate da nossa vida, a fim de que o Senhor nos desperte, meu Deus, para a Tua boa palavra, instruindo-nos sempre, Senhor, podendo transformar as nossas vidas, moldar nosso caráter, meu Deus. Faz isso conosco nesse instante, Pai, que a leitura da Tua palavra e a reflexão de fato sejam objetos da nossa vida, no sentido de que o Teu Espírito Santo esteja, Senhor, operando esta realidade em nossas vidas nesse instante. Dá-nos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Vamos iniciar essa nossa reflexão indo direto ao texto. E o nosso texto é o capítulo 4 de Atos. Nós estamos entrando nesta reflexão no capítulo 4. Vamos ler aí os 4 primeiros versos. Então, Atos, capítulo 4, versos de 1 a 4. Diz assim a palavra de Deus. Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Então estamos chegando hoje aqui ao capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, que nos traz a seguinte notícia. Ele é bem direto aqui nesse início. Pedro e João, 2 dos principais discípulos de Jesus, eles são presos. Nós já havíamos falado em nossas reflexões anteriores que a poderosa cura do aleijado, realizada pelo próprio Jesus através, obviamente, das mãos de Pedro e João, culminaria com o início do que seria aqui a primeira grande perseguição da igreja, vista então a partir da prisão dos apóstolos, que aconteceu, irmãos, acreditem, durante a pregação do Evangelho. Eles estão pregando o Evangelho, são interrompidos e ali são levados presos, como nós vemos no verso 1 que nós acabamos de ler. Falavam eles ainda ao povo, quando então são levados presos no meio da pregação, na tentativa de se calar o Evangelho, o anúncio da salvação em Cristo Jesus. Que audácia e que triste pecado destes que assim o fizeram, procurando, como disse, calar o Evangelho. Ainda mais se nós observarmos de onde veio tamanho ultraje, poderíamos assim dizer. Quem foram estes que pararam a pregação do Evangelho e levaram presos os servos de Deus? Segundo ainda o verso 1, foram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Quem são estes? E o que eles representavam? Vamos falar aqui rapidamente sobre eles. Bom, primeiro os sacerdotes. Os sacerdotes, eles formam a classe
principal em representatividade da religiosidade judaica. Então eles são os líderes religiosos a quem o povo deveria ouvir, deveria dar atenção, deveria seguir, deveria de fato ouvir os seus ensinos. Segundo, o capitão do templo ele seria um tipo de líder de uma guarda policial do templo que tinha sua finalidade burocrática, ainda que também religiosa. O capitão do templo ele era a segunda autoridade após o sumo sacerdote, e tinha então ali o dever de manter a ordem no templo. E terceiro, os saduceus eles eram uma seita judaica acoplada ao grupo religioso de Israel. Então eles formavam, sim, um partido político e tinham um papel importante também na liderança religiosa de Israel, também por serem de linha sacerdotal. Eles eram ricos e eram conhecidos, ou tinham por característica, o não acreditarem na ressurreição dos mortos. E outra situação também interessante, eles só concebiam como autoridade escriturística o Pentateuco, os 5 primeiros livros de Moisés. Então, o que nós temos aqui? A despeito destes que pararam a pregação do Evangelho e que prenderam os apóstolos. Nós temos aqui representada toda uma liderança religiosa da época, então em franca oposição ao Evangelho de Jesus Cristo. De forma simples. É isso, é exatamente isso, tão somente isso. Representavam aqui toda uma liderança religiosa da época em oposição ao Evangelho. Mal comparando, nos dias de hoje, seriam o quê? Os pastores, presbíteros, diáconos, mais ou menos isso. Veja então o que nós temos aqui. Toda uma liderança religiosa se levantando para confundir o povo. E isso aqui é muito grave, irmãos. Porque se por um lado aquele povo estava ouvindo o Evangelho, a pregação do Evangelho, do genuíno Evangelho, na apresentação do Cristo ressurreto, o coração deles provavelmente ardia ao ouvir aqueles homens cheios do Espírito Santo a propagar ali a palavra de Deus. Por outro lado, a cena que eles viam com aqueles homens prendendo os apóstolos, representando toda uma liderança religiosa, de alguma forma tentava os levar a desacreditar daquilo que era pregado por Pedro e por João. E aí eu te digo, meu irmão, terrivelmente, nós também vemos isso de forma semelhante em nossos dias, quando líderes religiosos hoje, muitos na nossa TV, ao invés de pregar um verdadeiro evangelho, têm confundido o povo de Deus. A igreja, quando tem apresentado um evangelho diferente do que ele é, quando tem desvirtuado o povo ao pregar aquilo que não é santo, aquilo que não é puro, aquilo que não é verdade. E aí veja o motivo pelo qual estes homens, os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus fizeram estas coisas. Está lá no verso 2 o motivo. Ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dos mortos. Esse ressentimento aqui é aquele tipo de sentimento de inveja, de ciúme, por verem o povo admirando, dando atenção, sendo ensinado por aquilo que Pedro dizia. Mas veja o equívoco, meus irmãos. Pedro, ele não atraía a atenção para si mesmo, mas ele anunciava a Jesus. Basta nos lembrarmos em como Pedro iniciou este sermão, que foi no capítulo anterior, que nós lemos em nossa última reflexão, no verso 12, quando assim Pedro disse: Israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar, tivesse curado aquele homem? Então veja que Pedro, mesmo tendo aqui um papel de proeminência, por estar à frente, por estar falando ao público, por estar ensinando, ele se diminui para exaltar a Cristo. Porém, os religiosos ali, eles tinham os seus ouvidos fechados para o que Pedro pregava, anunciava que era Jesus. Mas eles tinham os seus olhos muito bem abertos para olharem a posição em que Pedro se encontrava.
O olhar deles era tão somente para isto, para o poder, para a fama. Eles não olham com outros olhos senão com estes. Eles não conseguiam perceber aquilo que Pedro pregava. Para eles isso não era importante. Apenas a posição em que Pedro estava. Meus irmãos, que almejam a liderança hoje, quantas vezes nós vemos isso hoje por pessoas que só têm interesse por poder e por fama? Onde estão os irmãos que almejam o episcopado, obra excelente, conforme Paulo fala a Timóteo? Onde estão aqueles que têm visto a necessidade dos campos, brancos para a colheita, mas que os trabalhadores são poucos? Qual tem sido, meu irmão, o teu olhar para o reino de Deus? Você tem olhado para o reino de Deus somente como um consumidor, procurando atrair vantagens para si mesmo, almejando apenas bênçãos, curas, riquezas? Ou você olha para o reino de Deus tão somente para fazer a vontade do Pai, anunciar a Cristo ressurreto, se pondo então diante dele como servo do Senhor? Porém aqui, e aí nós vamos finalizar nossa reflexão, nada pode parar o Evangelho. Pedro ele foi interrompido em sua pregação e junto com João eles foram presos. Mas nada pode parar o Evangelho. Mesmo com a interrupção da pregação, olha o que acontece aqui, que nós lemos no verso 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No primeiro sermão de Pedro, nós vimos ali uma conversão de cerca de 3.000 pessoas e hoje aqui mais 2.000 homens, né? Então chegando a 5.000, provavelmente muito mais do que isso. Meus irmãos, as nossas igrejas estão fechadas. Os nossos cultos públicos estão aí suspensos nesse período. Mas quem disse que o Evangelho foi calado? Ouça o que diz Paulo a Timóteo quando Paulo estava preso. Está lá em 2 Timóteo capítulo 2, verso 9, quando ele diz: a palavra de Deus não está algemada. É como se Paulo dissesse: olha, ainda que eu esteja preso, e ele estava, a palavra de Deus não está algemada, não está presa. Portanto, meus irmãos, nesse tempo de isolamento social, através de áudios e vídeos, humildemente como este aqui, o Evangelho tem alcançado uma quantidade enorme de pessoas que têm sido impactada com a pregação do Cristo ressurreto. Portanto, meu irmão, não se intimide e não se entristeça com este momento, mas é tempo de você fazer a sua parte. E o que você pode fazer? Compartilhe mensagens do Evangelho, tendo, obviamente, o cuidado para que você esteja compartilhando a pregação do verdadeiro Evangelho, e não aquele em que o pregador procura substituir a pregação, procurando ser maior do que a pregação. Procure mensagens do Evangelho, compartilhe mensagens do Evangelho em que o pregador ele é diminuído e o Evangelho é exaltado. E se você, por acaso, porém, tem recebido aí mensagens que pregam riquezas, que massageiam o ego das pessoas, que só contém autoajuda, faça uma coisa simples: delete de seu celular, delete de seu computador. E se assim, amados, o Senhor nos permitir, em nossa próxima reflexão, trataremos do que poderíamos chamar de um pequeno julgamento em que Pedro e João são submetidos a partir desta prisão. E aí eles terão que responder algumas perguntas, e a primeira pergunta que eles vão responder é a seguinte: com que poder ou em nome de quem vocês curaram aquele aleijado? E aí, em nossa próxima reflexão, nós trataremos sobre isso. Mas a despeito do que falamos hoje, meus irmãos, é tempo de nos atentarmos para o verdadeiro Evangelho e de não sermos confundidos, às vezes até mesmo por uma suposta liderança cristã. Se não prega o Evangelho, rejeite. E que assim possamos servir ao Senhor em fidelidade, em graça e em glória. Deus abençoe a todos. Amém. Igrejas Presbiterianas em Barra do Sana e Segunda de Casimiro.